grande responsabilidade que repousa sobre o ministro de Cristo. Ele é o guardião, deve ser o guardião da verdade da palavra. Pela verdade da palavra, ele tem que trabalhar diuturnamente. Não pode jamais deixar que alguma força estranha corrompa o ensino, a doutrina, a palavra que de fato nos liberta, nos torna apto a viver segundo Deus. Precisamente isso que Paulo aqui ele fazia, porque os irmãos sabem, o judaísmo ele foi dado a Moisés. Moisés foi o guardião, o interlocutor, e por ele, Deus colocou então diante dos hebreus muitos sinais. E toda a lei, que não resume só nos 10 mandamentos, a lei, com todos os livros que ali estão, no Antigo Testamento, ali a lei, os profetas e tudo mais, os salmos, é o que eles tinham na mão. E os ritos e os rituais da lei, tudo aquilo existiu por um tempo, apontando para a vinda de Jesus. Jesus é o alvo de toda a profecia, é o objeto final, o objetivo, a chegada da profecia é Jesus. Ele é o alvo central de todo o Antigo Testamento e é o alvo do Novo Testamento. Aliás, ele fala que ele é o alfa e o ômega, que não é alfabeto, é grego, é a primeira e a última letra. Eu sou a primeira letra e a última. Em outras palavras, tudo começou comigo e vai terminar em mim. Ele que fez tudo, e todos vão se apresentar perante ele, altos e baixos, fortes e fracos, ignorantes e sábios, todos se apresentarão, até os crentes vão se apresentar perante ele. Quem for crente não vai se apresentar para ver se vai ser salvo ou não, mas vai se apresentar perante ele, serão abertas todas as suas obras, e ele receberá o galardão pertinente àquilo que ele fez debaixo do sol. Porque tem isso, irmãos, cada um vai receber o galardão segundo o que fez. Sabe o que Paulo fala? Veja como que você constrói, porque o fogo vai provar cada obra. E se a casa for de palha, ou de feno, ou de madeira, o fogo vai provar cada obra. E se for com material de terceira categoria, vai queimar tudo. Ele não está falando da salvação, do galardão. Sabe o que é, irmãos? Deus é justo e Ele nos capacitou para isso. E Paulo sabia de tudo isso. Ele não queria que o povo, porque aqui Paulo não estava preocupado com o galardão da igreja, estava preocupado com a salvação da igreja, mas era galardão para ele essa preocupação, porque ele sabia que se infiltraram no meio da igreja algumas pessoas que aparentavam ter consigo uma enorme bagagem de doutrina, de ciência para ensiná-los. Eles pegaram textos da lei e colocaram dentro da graça. Sabe o que é isso? Isso aqui é apostasia. É uma heresia nós criarmos uma doutrina nova, porque a Bíblia, ela não pode ter acréscimo nem decréscimo. Ninguém pode acrescentar nada na palavra de Deus, nem tirar nada. A graça de Cristo nos foi revelada, estamos aqui diante dela. Atos dos Apóstolos, Evangelhos, Cartas Apostólicas, Apocalipse, está aí. Nada mais precisa de ser colocado, e não pode. Também nada pode ser tirado. Uma das técnicas do inimigo é querer acrescentar coisa, é como se alguém tivesse uma revelação particular e fosse acrescentar graça sobre a graça. É isso que faz as doutrinas se desviarem de Cristo. Paulo, sabe o que Paulo fala? Se alguém vier anunciar para vocês outro evangelho, que ele seja anátema, maldito solenemente. E falo mais, se descer um anjo do céu falar alguma coisa diferente do que eu ensinei, Deus amaldiçoe esse anjo. E falo mais, se eu mesmo vir aqui, Deus me amaldiçoe também. Essa palavra não pode ser mexida, não pode ser alterada, não pode ser adulterada. Glórias ao Senhor. A palavra de Deus é soberana, santa, pura. Não foi resultado de filosofias, de pensamentos de grandes pensadores, grandes estudiosos, não. Foi o Filho de Deus que desceu aqui e falou: quem me ouve a mim, ouve meu Pai.
O que eu falo com vocês, nós conversamos lá em cima, acertamos tudo para eu ensinar aqui embaixo. Glórias a Jesus. E quem me conhece, meu Pai, porque nós somos um só. Glórias a Jesus Cristo. Vocês entendem o que é a graça do Senhor? E Paulo já viu tudo isso estava acontecendo. Os doutores da lei, sempre são os doutores. Os doutores devem chegar lá. Escuta, mas a circuncisão, precisa de guardar a circuncisão. E também não é só circuncisão, sábado é sagrado. E começaram a colocar em cima da graça requisitos da lei, como se a graça dependesse de ser acrescentada por alguma coisa. No dia que Deus estivesse pedindo ajuda ao homem, ele não seria Deus? Onde estava o homem quando Deus criou o cosmos? Qual anjo Deus consultou se ele ia fazer a estrela de alfa ou de ursa menor? Qual querubim que deu palpite quando Deus estendeu os céus? Glórias ao Senhor. O Senhor nunca pediu palpite, ele não precisa de ajuda. Deus não precisa de auxílio. Sabe o que significa Deus? Você nem eu não conseguimos definir. É Senhor de tudo, soberano, incriado, nunca teve princípio de dia, não tem fim, não tem par, não tem igual. Ninguém sabe tudo, ninguém pode entender tudo que ele sabe, porque é incompreensivelmente superior a tudo. Onipresente, onisciente. Criou o macrocosmo, o microcosmo. Ele criou os insetos, as abelhas, as bactérias, as estrelas, as galáxias. Criou os anjos, o céu. Quem pode comparar-se com ele? Pois a palavra é o retrato da vontade expressa dele. Se alguém mexe na palavra, é como se ele estivesse desafiando a Deus. Irmãos, hoje não está diferente. Hoje tem muitos especialistas em Deus criando doutrinas em cima da palavra. Acrescenta uma coisa aqui, tira outra ali. O que incomoda, tira. O que dá honra para eles, expõe. Isso aqui eles queriam honra, porque eles eram representantes da lei. Eles não queriam perder essas prerrogativas. Aí Paulo foi bem claro: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Vocês percebem isso aqui? Vocês estão querendo voltar para a lei? Vocês não percebem? A lei é santa e boa, é santa e boa mesmo, mas o homem não é santo nem bom. E como não é santo nem bom, e a lei é santa e boa, ela cobra santidade e cobra justiça. O homem não é bom nem justo, o que acontece? Ela mata o homem. Então o que era bom ficou ruim? Não, ficou bom. Você que é ruim, foi descoberta a sua maldade pela lei. Então, irmão, nós não podemos, só somos justificados pela graça, e ninguém pode mexer na palavra de Deus. Quem quer que seja, se anunciar alguma coisa, pega a Bíblia e confere. Se não tiver na Bíblia, você fala: eu não aceito. Qualquer ensinamento que você, qualquer revelação que aparecer na sua vida, deixa eu ver essa revelação. Se ela conflitar com a Bíblia, eu não aceito, não é de Deus. As revelações de Deus não conflitam com a sua palavra, pelo contrário, são corroboradas pela palavra de Deus. Não tem profeta, não tem ninguém pode falar alguma coisa que a palavra não assine embaixo, porque se falar, não é de Deus. E tem muita gente ensinando aí, cada vez mais, irmão, eles vão tirando um pedaço da cruz, até que não fica nada. Sabe o que Paulo falava? Eu falo para vocês, e agora falo chorando, que esses tais aí são inimigos da cruz de Cristo. Esses aqui quer acrescentar peso, o outro quer tirar. É assim que está o mundo. Mas fica tranquila, Deus é Pai. Deus é Pai, Ele é Pai, mas Ele é fogo consumidor. Ele é Pai, mas Ele é justiça. Tem dois jeitos, dois caminhos de apostatar-se de Deus. Apostatar é desertar do caminho de Deus, é uma deserção espiritual, é um abandono da fé. Um é doutrinariamente, é quando nós vamos caminhando por uma doutrina que ela está margeando a palavra até que ela te leva para outro lugar, não leva mais para o céu, te leva no colo dos seus mestres, mas você nunca vai para o céu. Sabe o que o Senhor fala deles? São condutores cegos, deixa eles andar com os seus discípulos, que vão todos dois cair no buraco. Eles não sabem para onde vão. Quem vai com ele vai cair junto. Doutrina é a palavra de Deus. Verdade é o Evangelho de Jesus Cristo. Não tem ninguém para te pregar uma vida cômoda. Irmãos, nós temos que sair, sabe de quê? Do nosso ambiente de conforto. Achar que está tudo certo, que eu posso fazer qualquer coisa, que de todo jeito eu vou entrar no céu. Não vai entrar no céu de todo jeito. Sabe o que fala aqui? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Esse povo está levedando a vocês. Ele falou tão forte, olha o que ele falou aqui. É pesado, né? Uma carta está escrita aqui. Eu protesto contra vocês. Se vocês se deixarem circuncidar-se,
da graça vocês caíram. Se alguém caiu da graça, onde ele está? O que parece a vocês? Se alguém cai da graça, em Deus ele não está mais, em Cristo ele não está mais. Se ele não está em Cristo, em Deus, o que aconteceu? Ele perdeu a salvação. Vocês estão percebendo isso? E aqui na frente ele começa a falar, ó, se eu quisesse falar sobre a circuncisão, para mim era até muito bom. Sabe por quê? Porque eu não tinha problema com os judeus. Eu tenho problema com eles porque eu prego uma doutrina que não dá honra para eles. E agora, se eu pregar a circuncisão, eu não sou perseguido. O escândalo da cruz foi anulado. Porque os irmãos sabem que Paulo falava, eu anuncio Jesus crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Os judeus não conseguem aceitar esse Jesus crucificado, e os gregos acham loucura um sábio ser morto na cruz. Esse sábio, esse santo, esse Deus, esse Senhor, esse rei, sacerdote, cordeiro, ele foi tudo. Morreu em meu lugar e no seu lugar, levantou-se da morte triunfante, venceu a morte, pegou a chave da morte do inferno, e hoje ele tem a chave da morte do inferno na mão. Até para ir para o inferno tem que passar na autorização dele. Ele é que manda em tudo. A morte, até para morrer ele tem que autorizar que a morte atue. Agora o que fala aqui, ó, frutos da carne: prostituição, impureza, qualquer tipo de impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vou repetir para vocês, vai ficar bem fixado. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Esse é o evangelho da graça, não esse evangelho modificado que está por aí, que você vai para o céu. Fica tranquilo que Deus vai te pôr no céu. Vai dar um jeito no céu, dá jeito nada. Se você não estiver dentro da palavra, fora do céu você já está. Eu também. A pregação não é para ficar, o povo ficar simpatizado com o pregador, é para o povo gostar de ir para o céu, querer ir para o céu, irmão. Eu não prego aqui para ninguém ficar, mas que pregação simpática. Eu quero que todo mundo passe a gostar de Jesus cada vez mais. Oxalá que todo mundo se apaixonasse de vez por Jesus Cristo e chutasse de vez toda a história com a carne. Aleluia! E hoje, por essa palavra, Deus vai transformar você, porque você está crendo nessa pregação. Hoje o Senhor vai fazer cair o homem antigo. Essa mulher antiga cai hoje diante dessa pregação. Glórias a Jesus. Hoje você vai sair daqui e você vai sair e você vai ser dominada por um sentimento santo, poderoso, puro, que sai hoje do Espírito de Deus para você. Glórias a Jesus. Não é tempo mais de nós andar cocheando aqui e acolá. Não é tempo de ficar, irmão, e Deus vai me pôr no céu. Vai não, hein? Não vai não. Cuidado com os pregadores que pregam a salvação a qualquer custo, hein? Esses tais não estão pregando o evangelho de Cristo, estão pregando o evangelho segundo eles. Glórias a Jesus. Sabe o que o Senhor falou? Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e verdade. É isso que Deus procura. Acha que no céu vai entrar qualquer um? Você vai aqui, ó, pode aqui nos países da Europa, dos Estados Unidos, entra, passa pela fronteira, que você vai bater na fronteira, você vai cair na mão dos examinadores de fronteira. Estão lá, ó, os homens especialistas em fazer entrevistas. Só de olhar no seu olho já percebe que você está falando mentira. Você tremeu a mão, já vi que você está falando, você está escondendo alguma coisa. No dia desse eu estava entrando nos Estados Unidos, tinha uma moça na minha frente. O entrevistador perguntou, ela coisa começou a banar com o rosto. Ele disse, vai lá para o quartinho, vai, isso aqui já não entra nos Estados Unidos mais, está escondendo alguma coisa. Se aqui embaixo, os países que são países poderosos, eles têm uma triagem na entrada, você acha que lá em cima Deus não vai fazer uma triagem, não? Lá não entra de qualquer jeito, não, irmão, não chega nem na porta. Lá na antessala, vocês lembram aquela parábola? Tinha uma antessala assim, para entrar na festa. O senhor entrou, viu alguém lá com a veste toda suja? Escuta, o que você está fazendo aqui? Eu vou para a festa com essa veste aí? Na minha festa? Guardas, pega esse homem, amarra a mão, pega, joga ele lá fora. Lá vai ter pranto e ranger de dente. Então, os irmãos percebam isso, irmão. Há uma outra apostasia que eu nunca vi ninguém pregar.
Mas uma apostasia doutrinária é outra apostasia moral. Você pode se afastar de Deus pelos frutos da carne, porque você sem fé, nós só produziremos frutos de carne. Olha aqui, veja se sobra alguma dúvida para os queridos irmãos. Se sobrar, depois vocês pegam Gálatas 5, dá uma revisada em casa. Não é simpático, né? Mas é necessário. As obras da carne são manifestas: prostituição, impureza, palavras torpes, assistir coisas que contaminam. Vocês sabiam, irmãos, que um carvão, ninguém tem medo de pôr na mão. Uma brasa, a pessoa tem medo, que vai queimar a mão, mas o carvão. Só que quando você pega o carvão, se você estiver com roupinha branca, quando você coçar o rosto, seu rosto está sujo de carvão. Se você passou a mão na veste, a veste está suja de carvão. O mundo é assim. Quem é crente não vai direto na brasa. Você não viu que a consciência, ela dói, assim como dói a mão na brasa quente. Mas já no carvão, não dói. E tem muito carvão espalhado em volta de nós aí. Muito carvão. É um filmezinho, é um livro, é uma conversinha ali, a sós, com o namorado, com a namorada. É um relacionamento que está fora do padrão da santidade que o Espírito Santo ensinou. Mas eu não fui às vias da consequência, mas você sujou sua mão, você sujou sua veste, você sujou seu rosto, você se manchou todo. Glórias ao Senhor. Não mancha as tuas vestes, não suja a tua mão, não perca a honra. E Cristo te deu o direito de lavar sua veste com sangue de cruz. Essa igreja é para ser santa, pura, limpa. Paulo falou: eu vou apresentar uma noiva para o Senhor bonita, bem vestida, bem arrumada. É uma moça toda cheia de defeito, cheia de sujeira. É isso que Paulo está falando aqui: idolatria, feitiçaria, impureza, lascívia, inimizade, emulação e disputa, ira, peleja, dissensão, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. Que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Dá para trocar essa palavra aqui? Dá para acomodar a doutrina estranha aqui? Dá para vocês escutar um pastor pregar que você vai entrar no céu de qualquer jeito? Dá para vocês engolir esse camelo? Não engula camelo não, irmão. Ponha peso na palavra de Deus. Sede santo, puro, limpo. Esforça que você vai errar. Não, eu também vou errar. Nós vamos errar, mas nós vamos levantar. Senhor, eu não quero errar outra vez. Me sara, me cura, me perdoe, me limpe. Glórias a Jesus. Hoje essa palavra vai limpar muitos que estão aqui ouvindo. A marca do carvão sai da sua mão, a marca do carvão sai da sua veste hoje aqui, em nome do Senhor Jesus. Glórias ao Senhor. Cuidado onde você põe a mão. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você olha. Esse é o nosso cuidado, irmãos. Lá na brasa acesa, a gente não põe a mão. Mas no carvão apagado, porque sabe o que o carvão? É que o fogo já passou naquela. Ali era uma madeira. O fogo já passou ali. Já morreu. Ninguém consegue plantar um carvão e fazer ele brotar. Já morreu. Tem pessoas, tem coisas, tem propostas, tem situações que o fogo já passou lá. Não tem mais recurso. É você pôr a mão, é você sujar. Tem pessoas que o fogo já passou nela de tal maneira que elas são irreconciliáveis com Deus. Aonde elas passam, elas sujam tudo. Não encosta em você essas pessoas no convívio íntimo. Queira bem a todo mundo, mas procure andar com quem está comprometido com Jesus Cristo. Ande com quem está comprometido com a salvação, porque o mundo vai de mal a pior. Agora tudo é permitido. Falar em pecado para essa sociedade, eles não sabem nem o que significa a palavra pecado. Para eles nada mais é pecado. Tudo está autorizado, permitido. Mas para um crente fiel, ele olha tudo, analisa e não vai. Paulo falava: eu posso fazer qualquer coisa, eu sou homem livre, mas eu olho bem e falo: nem todas as coisas me convêm. Tem coisa que eu posso, mas não faço. É assim que nós temos que ser. Tudo que você for fazer, olha antes se convém para alguém que é amigo e amiga de Deus fazer isso. Se convém para alguém que o Espírito Santo mora dentro de você fazer isso.
Porque não tem coisa mais triste do que isso que aconteceu com os Gálatas. Meu Deus, vocês caíram da graça, olha aí. Vocês iam até muito bem, mas agora vocês fracassaram. Eu quero que seja condenado quem fez isso. Mas estava feito. Eles de brasa viva viraram carvão, começaram a sujar outros. Hoje o Senhor, por essa palavra, vai nos dar essa visão clara. Deus é um fogo consumidor, que faz dos seus ministros labareda. Vai para a tua casa, irmã, guarda essa palavra. Não tinha nada mais excelente, nada que poderia ter sido oferecido a você. Você recebeu o que há de mais maravilhoso, mas você tem que ter caráter para preservar o que você tem. A igreja vai ser salva? Claro que vai ser salva. Alguém pode impedir da igreja entrar no céu? Jamais. A igreja é eleita, ela está predestinada ao céu. Mas eu, enquanto indivíduo, só vou para o céu se eu me fizer parte integrante da igreja. Se eu sair da igreja, a igreja vai e eu fico. Porque a igreja vai, mas eu vou se e somente se eu fizer parte da igreja. E eu só faço parte da igreja se e somente se a fé estiver em mim e ela produzir em mim obras, como foi dito na oração. Que a oração está dentro dessa palavra. Obras do Espírito. Quem tem fé tem obra. Quem não tem fé também tem obra, mas obra da carne. Porque aqui não tem ninguém em cima do muro. O Senhor falou: quem não está comigo está contra mim. Alguém fala: você não tem nada contra Jesus, mas também não tem a favor, já é inimigo dele. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não está do lado dele já perdeu, porque ele já ganhou a guerra. A guerra já está vencida. Ninguém tem maior amor do que esse. Ele falou: eu dou a vida pelos meus amigos. Olha que coisa bonita, ainda não chama de amigos. Ninguém tem amor maior do que esse. Ele cobra esse amor de volta. Dá seu amor de volta para ele. Fugindo do pecado, da concupiscência do mundo. Deixa o mundo correr. As pessoas estão indo, deixa aí. Relaxar a fé? Relaxa. Você não. Você não. Ah, mas também aqui essa congregação aperta muito a doutrina. O senhor não foi a congregação que apertou, foi Jesus Cristo. Ele falou que o caminho é apertadinho, a porta era estreita, não passava muita coisa. Mas é para aqueles que são salvos. Porque também a estrada do mundo é larga demais e a porta é larga que passa tudo por lá. Prostituição, mentira, inimizade, porfia, crime, toda sorte de miséria passa lá. Mas o final é o abismo. Nessa estradinha apertada, lá na frente o Senhor está te chamando: ei, vem cá. Chegou o dia de nosso encontro. É o dia da felicidade, o dia mais feliz nosso. Esse dia não vai virar noite. É um dia que nunca mais vai acabar. É o dia que nós encontrar o Senhor. Vai ser o dia mais feliz da nossa história. Nunca mais nós vamos chorar. Nunca mais nós vamos ter desemprego. Nunca mais a mãe vai chorar por causa da filha, nem por causa da neta. Nem o pai vai chorar pelo filho. Nunca mais a esposa vai chorar pelo esposo. Nunca mais o esposo chora pela esposa. O tempo de lágrima é só aqui. Fica firme nessa fé bendita que Cristo pagou caro para você receber. E não sai daqui, que a igreja vai para o céu. Mas você só vai se você estiver fazendo parte integrante dessa igreja. Deus seja louvado. Queridos irmãos, inscrevam-se no nosso canal. Aqui você encontrará muitas outras palavras que com certeza irão aumentar a nossa fé e nos aproximar cada vez mais do nosso Senhor. Deus abençoe a todos. A paz de Deus.